Quer saber sobre as atualidades e o futuro da periimplantodontia? Vem comigo nesse Mandicast que eu te explico. Olá pessoal, bem-vindo de volta aqui ao Mandicast. Esse é o nosso segundo episódio do Mandicast, que vai ao ar toda terça-feira às 19 horas. Hoje eu tenho o prazer de apresentar aqui, de estar aqui comigo, com o professor Júlio César Joly, mestre e doutor em periodontia pela Unicamp e professor do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Faculdade São Leopoldo Mandic, juntamente com a outra convidada, minha colega, a professora Daiane Cristina Peruso, mestre e doutora em periodontia pela Unicamp também, pós-doutora pela Faculdade São Leopoldo Mandic e professora aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic, da graduação e dos cursos de pós-graduação da instituição. Prazer tê-los aqui. Prazer, meu. Muito obrigado. Hoje nós vamos então falar de um conteúdo odontológico, a odontologia com dois especialistas em periodontia e implantodontia. Joly, a gente tem visto aqui, posso te chamar de Joly? Por favor. Então tá bom. Me esqueço que eu chamo Júlio. A gente tem visto aí Bom, o Brasil tem quase 20% dos dentistas do mundo, são quase 600 instituições de odontologia, formando aí mais ou menos uns 12 a 13 mil dentistas por ano. E mais recentemente entrou agora as redes sociais, os dentistas, enfim, todas as profissões se expondo bastante em termos de marketing, de uma maneira muitas vezes positiva, outras às vezes um pouco questionáveis. Que impacto que essa exposição midiática traz positivamente e negativamente para a profissão e para o tratamento odontológico que os pacientes recebem, na sua visão? Essa é uma pergunta que demandaria muito tempo, né, para a gente discuti-la de uma forma mais detalhada. E esses números que você apresentou são assustadores, né? Se a gente parar para pensar como que vai ser o posicionamento, né, de mercado de tantos profissionais. Mas o que me chama a atenção, e a gente já tem se preocupado com isso, é que o profissional ele não tem a paciência necessária para buscar uma formação profissional sólida, né, em termos de apelar, entre aspas, a recursos imediatistas que talvez tragam uma visibilidade ilusória num primeiro momento via mídias sociais, né, o que a gente brinca aí, né, os profissionais de Instagram, de Facebook, que não têm, né, se preocupado com o que de fato é mais importante, que é com a consolidação técnico-científica da própria formação. E, infelizmente, o mercado vai selecionar isso em pouco tempo, porque não vai ter a habilitação necessária para praticar uma odontologia responsável e de boa qualidade, né? Então, o caminho correto continua sendo o mesmo, né? Não existe uma receita milagrosa. É a formação profissional sólida, né? A partir de cursos de excelência, né, diante de um processo que demanda tempo para um gradativo treinamento, para que as coisas de fato possam acontecer. E a gente sabe, né, diante do que representa, né, a própria história, que vai sobreviver numa briga acirrada de mercado os mais qualificados, né? Não são os mais bonitos, os que têm mais like, os que têm mais seguidores, né? Certamente, a longo prazo, essa é a realidade dos fatos, né? Então, entender que nada vai substituir, né, a formação, né, acadêmica, técnica, clínica sólida é necessário já desde um primeiro momento, sem buscar subterfúgios aí. Então, fazer curso continuados assim é uma receita que você acredita nisso também? Com certeza. Até porque numa mídia social, um Facebook, um Instagram, a foto aceita tudo, né? Agora, o paciente não aceita tudo. O paciente precisa de uma habilidade, precisa que o profissional passe por uma curva de aprendizagem, que ele tenha um treinamento técnico assistido, acompanhado, para então estar bem habilitado a poder fazer belos casos bem conduzidos
e principalmente o que hoje tem sido pouco valorizado, mas que é de extrema relevância, o acompanhamento desses casos. Uma coisa é o caso imediato, outra coisa é como aquele paciente ou aquele caso, aquele tratamento se comportará ao longo do tempo. Porque nós, dentistas, fazemos tratamentos para o paciente, tratamentos que devem durar longo prazo, não curto prazo. Então, sem dúvida, o conhecimento, o treinamento, o aprendizado é fundamental para essa odontologia de sucesso real. Mas se ele conseguir usar as mídias sociais como um bom marketing para ele, também é ótimo, claro, né? Sem dúvida. Até para não parecer um posicionamento jurássico, né, da minha parte, um marketing bem feito, né, hoje é necessário. Claro. Né? É óbvio, né, que a gente tem que navegar na crista da onda diante das ferramentas que existem à disposição. Então, inclusive, né, um trabalho técnico em gestão, em marketing, em utilização adequada desses veículos é fundamental. Mas o que eu digo sempre, né, para os nossos alunos, né, a embalagem não pode ser o mais importante, né? Se você tiver um bom produto e embalá-lo adequadamente, aí a gente tem o cenário perfeito para uma atuação, né, séria, de longa duração, né? Então, como o professor Marcelo diz, né, voo de galinha, né? Aí a coisa realmente não vai. Funciona. Bacana. E nessa linha que nós temos aí agora dos avanços tecnológicos voltados aí para Facebook, Instagram, enfim, da mídia, nós temos também, mais recentemente, bom, eu me formei há não muito tempo, né? Mas a odontologia que eu me formei é completamente diferente da atual. Tivemos avanços em todas as especialidades, né? Como que esses avanços tecnológicos eles têm impactado a odontologia na sua visão, Julinho? Drasticamente. Você se formou há pouco tempo, né? Eu tenho um pouco a mais de tempo, né? 25 anos já de odontologia. E realmente é assustador, né? O que fazíamos e o que hoje se faz e diante das expectativas, né, futuras aí do que certamente será feito, né? Então, o dentista analógico, né, ele já está descontextualizado desse momento atual, né? Fechar os olhos a essas vertentes, né, em todas as áreas, né? Imaginologia, odontologia restauradora estética, né, com o avanço aí de fresadoras, scanners, né? Na própria área que nós atuamos, né, hoje, a cirurgia guiada a partir de softwares de navegação é uma realidade factível que realmente traz, né, reais benefícios clínicos, né, para o bem-estar do paciente. Não é uma simples ferramenta de marketing ou perfumaria, né? É de fato uma necessidade essa adequação. E as minhas impressões, acho que a Daya concorda comigo, é que a coisa não vai parar por aí. Né? A gente tem acompanhado que esses avanços tecnológicos vão estar muito bem casados com avanços biológicos, né? Desenvolvimento de biomateriais, de materiais substitutivos. Sem dúvida. Tecidos, de órgãos. Já é uma realidade, a impressão. Impressão, né, 3D de órgãos, né? Talvez a possibilidade próteses, de tudo, de pegar esses, né, arcabouços impressos, usá-los como carreadores celulares, né, para que isso seja, digamos, ainda mais, né, vantajoso do ponto de vista biológico. Talvez a gente chegue até o ponto de conseguir fazer uma impressão de um implante já personalizado para o paciente, com uma coroa personalizada. Certamente, né? Os blocos customizados para tratamento de defeitos ósseos. Né? Claro que a gente tem que entender que tudo isso vai depender de um piloto consciente, né? Porque às vezes o profissional também tem essa ilusão, né? Que com o equipamento ele já vai se tornar autossuficiente, né? Mas a tomada de decisão vai continuar dependente, né, do profissional. Acho que é aí que existe talvez um gap nessa discussão, né? A professora Daiane fez um trabalho recentemente que foi publicado. Você pode contar para a gente um pouquinho? É um trabalho que foi feito boca dividida, ou seja, os dois tratamentos realizados no mesmo paciente,
De um lado foi testado um guia cirúrgico, convencionalmente realizado por um protético, e do outro lado um guia cirúrgico obtido através de imagens tomográficas. E esse trabalho foi um trabalho cientificamente bem conduzido, né? Um trabalho randomizado, cego, em que o pesquisador não sabia o que estava colado era qual tratamento, e foi observado que realmente o guia produzido através por meio de uma tomografia, ele tinha uma precisão consideravelmente maior do que o guia só com modelinho. Então, não que o convencional seja uma metodologia, um processo ultrapassado, mas que talvez seja importante a gente repensar em alguns casos em que a necessidade de precisão é maior, essa tecnologia vem para ficar e comprovada agora cientificamente. Mas será que vai chegar um momento que o cirurgião dentista vai se perder nesse processo e as máquinas e toda essa parte digital vai suplantar o dentista? Ou a habilidade do dentista vai perder em algum momento? Será a sua importância? Eu acredito que sim. Talvez a medicina já mostre isso para a gente em alguns cenários, né, da cirurgia robótica, né, do ponto de vista do exercício manual. Mas eu acho que a habilidade intelectual do profissional vai demorar muito para ser suplantada em relação à tomada de decisão. Esse é o ponto mais importante que a máquina ainda não é capaz de discernir. E até do ponto de vista de individualização dos diferentes perfis de pacientes, mesmo mediante uma mesma condição técnica. Então, eu acho que o dentista vai ter que se preparar para poder, né, tirar um bom proveito desses avanços tecnológicos, mas mantendo as bases conceituais para que isso permita realmente uma correta tomada de decisão. Até para respeitar as respostas biológicas dos pacientes também, planejamento. A condição sistêmica de cada um, né? A forma como cada caso deve ser conduzido, isso acho difícil a tecnologia substituir a mente pensante. O que a gente vê hoje é sabido que o impacto do diabetes, por exemplo, o fumo na doença periodontal e na implantodontia é bastante importante, né? Comprovadamente, tanto o fumo quanto o diabetes têm impacto negativo, né, nas doenças periodontais. Quando a gente fala em diabetes, principalmente aquele paciente que não controla adequadamente, né? O paciente controlado, a gente até pode considerar ele um paciente mais semelhante a um paciente não diabético. Mas o paciente não controlado, realmente, ele é um desafio para tratamento. E é nesses pacientes diabéticos e fumantes que, geralmente, a doença é mais severa, é mais generalizada, mais difícil de ser tratada. Então, são questões que a gente vai continuar dependendo, eu acho que da capacidade do cirurgião dentista de ter o conhecimento de personalizar, para fazer um diagnóstico adequado, bem como achar a melhor forma de conduzir o tratamento. Eu acho que aí a gente pode puxar a sardinha, né, para a beleza da periodontia, né, como talvez a mais biológica, né, das áreas da odontologia. Eu sou suspeita. Todos nós, né? Mas eu vejo que, por exemplo, né, mediante um determinado procedimento restaurador, usando as tecnologias disponíveis, as respostas não são tão dependentes dos pacientes quanto em situações de tratamento, né, periodontal ou periimplantar. Essa é uma tremenda variável, né? Você faz do mesmo jeito sempre e as respostas variam muito, né, diante de, né, características imunoinflamatórias, etc., que de fato, né, tornam esse contexto
dependente, né, do profissional, e isso vai se perpetuar por muitos e muitos anos, né? Mas é aí onde entra a diferenciação do profissional cirurgião-dentista, né? Entender essas bases biológicas, essas diferenças entre as pessoas e tratar cada um de uma... Né? E eu acho que isso está sendo hoje, de certa forma, negligenciado, deixado a segundo plano, né? Achando que, né, com a máquina, com o avanço tecnológico, vai se tornar autossuficiente. Não vai, e não vai, né? Mas isso depende, acho, também do próprio cirurgião valorizar isso para o seu paciente, né? Mostrar o quanto que obter informações relacionadas às suas condições médicas, odontológicas prévias tem impacto, né, na vida futura do paciente. Sem dúvida. E aí, fazendo um gancho nessa... que estamos falando aí desse aspecto biológico do paciente... justamente com esses avanços todos que a odontologia vem experimentando, com os avanços da implantodontia e, de certa forma, a popularização que a implantodontia teve em função dos preços mais acessíveis, a quantidade de implantes dentários que têm sido feitos no Brasil e no mundo cresceu exponencialmente, né? E consequentemente, veio junto novas doenças, no caso aí a doença periimplantar. Biologicamente, e o tratamento que é feito, é dado às doenças periimplantares, elas são semelhantes ou não ao dente, professora Daiane? Na verdade, antes disso, Marcelo, acho importante destacar que as pessoas têm um conceito errado de achar que o dente é um problema, você precisa escovar porque senão pode ocorrer cárie, doença periodontal. E que o implante, por ser uma estrutura, vamos analogicamente considerar como um parafuso, não acontece nada com o parafuso. E realmente, dificilmente acontece alguma coisa com, entre aspas, parafuso. Acontece com o que está ao redor desse parafuso, né? Os tecidos que suportam esse parafuso. Pensando nisso, implante, primeiro que já tem literatura consistente mostrando que a doença periimplantar ela progride mais rápido que a doença periodontal, principalmente por uma diferença de estruturas de tecido que estão circundantes, né, ao implante. E aí o tratamento fica mais difícil, porque dente a gente tem uma estrutura radicular para ser tratada, para ser biocompatibilizada. E o implante, pela própria macrogeometria, né, de espiras, de roscas, é mais difícil de descontaminar. E o tratamento, o implante, ele recebe um tratamento de superfície para acelerar a sua integração. E nesse procedimento de biocompatibilizar o implante ou tentar transformar aquele ambiente num ambiente mais saudável, tem toda uma mudança microambiental que também dificulta uma reósseo-integração. Então, sob todos os aspectos, a doença periimplantar, apesar de ter um centro de fator etiológico, que é a presença de biofilme bacteriano, o tratamento e a progressão é diferente. Isso realmente causa muita preocupação, né? Porque, embora cronologicamente não seja, né, algo tão recente, a implantodontia ainda é nova, né? E eu vejo que a gente só está começando a puxar a ponta de um novelo do que representa o impacto dessas doenças periimplantares, né, nos próximos anos, em decorrência do aumento do número de implantes realizados e do próprio acompanhamento, né, de casos que até então estavam, né, jogados às traças, né, porque só não tem problema quem não faz, né? E infelizmente, né, talvez seja uma palavra forte, mas houve uma banalização da implantodontia, né, no mundo todo, colocando em primeiro plano a sobrevivência do parafuso no osso, a osso-integração como o pilar mais importante, sem preocupação com os tecidos periodontais ao redor do implante, sem preocupações com concepções protéticas
confortáveis e seguras para garantir aí ao paciente, né, qualidade no controle do biofilme. E tudo isso está refletindo, né, num avanço dos casos sequelados aí, né, com doenças, com defeitos, né, frustrando, né, obviamente, as expectativas dos pacientes, né? Então, a gente precisa realmente repensar, né, nesse modelo de formação do profissional e que ele deva atuar, né, com responsabilidade, né? Não como... E pensando no paciente. E aí a gente volta para aquela primeira pergunta, então, né? Que a educação continuada, a habilidade ainda manual e de tomada de decisão do dentista é fundamental. Sempre. Né? Conhecimento. Me preocupa, às vezes você vê, né, propagandas, né, que iludem, né? Um curso de imersão em implantodontia, passe 2 dias e faça 40 implantes. Isso aproxima a atuação da área de saúde da marcenaria, né? Porque o cara vai simplesmente colocar parafusos no osso sem entender o reflexo biológico em vários sentidos. Né? A particularidade de cada paciente, como falamos de diabetes, fumo e tudo mais. É preocupante mesmo. E até hoje em dia também, quando os pacientes chegam à cadeira do dentista, acho que até todo mundo aqui olha, hoje tem diversos gadgets aqui, eu vejo no celular, no relógio, chegando mensagem, e parece que o tempo está cada vez mais curto, ninguém tem tempo para nada, e isso exerce um estresse em cima de todo mundo, de você, de nós todos e dos pacientes. E o estresse, ele também tem uma variável importante em cima da resposta biológica dos pacientes, né? Para osso-integração, para doença periodontal. O estresse, ele pode atuar de 2 maneiras no organismo. Uma comportamental e outra de forma biológica. Comportamental é aquele que acho que todos nós vivenciamos todo dia, de estar estressado, de não fazer uma higiene adequada, correta, de não se alimentar adequadamente, deixar o protelar o exercício físico, atividades. Essa eu sou boa, né? Somos. Então, acho que de forma comportamental, o estresse pode prejudicar numa adequada execução dos hábitos de higiene do paciente. O paciente que está passando por um estresse mais crônico, principalmente, né, com um parente doente, uma crise financeira grave, o paciente foi demitido, ele tem outras preocupações mais importantes naquele momento do que passar o fio dental, né, na distal do primeiro molar. Ou passar uma escova interdental ou uma escova unitufo na lesão de furca do molar superior. Então, isso gera uma higiene prejudicada e, consequentemente, maior acúmulo de biofilme dental, que pode induzir não só doença periodontal, periimplantar, mas também como doença cárie. Sim. E biologicamente, o estresse aumenta consideravelmente os níveis de cortisol. E o cortisol faz um estrago no nosso corpo, né, em relação principalmente à imunidade. Você, como imunologista, né, sabe bem. Então, o aumento do cortisol, só para citar um exemplo, paciente ou nós, quando nós estamos passando por um estresse crônico, nosso nível de cortisol basal chega a ser duplicado ou triplicado até numa situação de estresse. Então, imagine esse aumento de cortisol continuamente. Então, provoca uma imunorregulação prejudicada, ou seja, o organismo passa a não reagir adequadamente. E aí, com isso, a gente pode ter uma exacerbação, né, do potencial destrutivo das bactérias. Então, o estresse não é só o paciente não higienizar adequadamente os dentes, mas sim ter esse aspecto imunológico, biológico que pode afetar consideravelmente. Que aí a gente volta de novo, que é que o dentista precisa entender da biologia do corpo humano para
entender o que está acontecendo naquele paciente determinado, né? Duro diante dos exemplos que a professora deu, descobrir quem não está sob condições estressantes. É verdade, hoje em dia cada vez mais. Tem se falado até hoje que a periodontia não é mais periodontia médica, né? Agora é periodontia personalizada, porque você tem que personalizar de acordo com o perfil de cada indivíduo, de cada paciente. Muito bom. E você comentou sobre o fio dental, esses tempos atrás saiu alguma reportagem falando... Foi. Como que foi mesmo a história do fio dental? Foi publicada uma revisão sistemática que mostrava que não tinha estudos ainda que comprovassem a eficácia do fio dental. Para prevenir doenças? Cárie e doença periodontal. E aí, esse trabalho foi traduzido e saiu que o fio dental não tem comprovada eficácia para proteger as doenças bucais, né? No caso, cárie, gengivite. Só que isso foi provavelmente o impacto da tradução do estudo. O que o estudo mostrou é que a gente não tinha um estudo metodologicamente bem conduzido que comprovasse qual era o impacto do fio dental em proteger ou reduzir doenças. E aí ficou essa conotação de que o fio dental não é eficaz para proteger doença. Entendi. Mas ele é importante. Muito importante. Fica você com um pedacinho de resto de alimento ali o dia inteiro para ver como é importante, né? Mas não só para isso. Brincadeiras à parte, fio dental é importante para limpar as faces proximais do dente, onde a escova não alcança, não consegue, as cerdas da escova não tem alcance. Então aí você está até falando para a gente a importância de como entender e como traduzir um trabalho científico, então, porque isso caiu na mídia e dentro da área odontológica foi bastante controverso, deu bastante buchicho, vamos assim dizer, né? Porque nós sabemos da importância do fio dental e tudo mais e saiu um estudo falando o contrário. A repercussão foi enorme, mais do impacto negativo do estudo que a forma positiva, que é a necessidade de fazer estudos bem controlados, e para isso a gente precisa entender de princípios básicos de pesquisa, de delineamentos de estudo, né, de forma academicamente falando, para poder interpretar melhor esses resultados. Essa questão de evidências científicas, ela, digamos, tênue também, né? Claro que nós devemos embasar as nossas decisões clínicas em evidências, né? Mas devemos respeitar, né, as impressões, né, diante de muitos capítulos que não podem ser de fato evidenciados, né? Às vezes eu acho que existe um rigor muito grande nesse sentido. Esses dias eu até recebi um paper, acredite, um paper de uma revista inglesa de impacto científico grande discutindo isso, né? Que não precisa de um delineamento experimental para justificar que se pular de um avião sem paraquedas aumenta a chance de morte, né? Que não dá para delinear isso, e não é porque não tem essa informação publicada, né, que nós devemos, né, correr riscos, né, desnecessários por razões óbvias, né? Então, só um adendo, né, em relação a isso, né? Legal. Mas assim, também acho que para o dentista saber procurar e interpretar os dados na literatura é importante, né? E para nós que somos aqui docentes, enfim, também traduzir as pesquisas que a gente faz para os próprios dentistas clínicos e a sociedade é bastante importante, né? Claro, sem dúvida alguma, né? Mesmo porque acho que esse é o grande legado que os cursos de pós-graduação podem deixar, né? Muitas vezes fala, mas eu não vou ser um pesquisador. Não é essa a ideia. Você se tornar um crítico capaz de interpretar essa literatura e colher as informações úteis para a sua prática profissional, para que você não fique só fundamentado em achismos ou em Google, pressões do Dr. Google ou do colega que falou alguma coisa no passado.
é muito importante. E a gente percebe que está havendo um amadurecimento nesse sentido, né? A possibilidade de formarmos alunos mais críticos, né? Acho que esse senso crítico apurado faz toda a diferença, né? Que não engula goela abaixo, né, qualquer informação, e que tenha, né, sempre essa responsabilidade de confrontar opiniões, né, a partir das evidências, a partir da literatura. Né? Eu acho. Pode falar, não. E mesmo na literatura, filtrar, né? Porque a literatura tem literatura para muita coisa. Claro. E saber filtrar isso. O que eu já li, só reforçando um ponto, que acho que os cursos de pós-graduação têm uma grande finalidade de traduzir uma linguagem científica, às vezes por falta de familiaridade com os termos técnicos científicos, numa linguagem mais palatável, mais aceitável para o clínico geral, para o dentista que está ali na prática e que talvez não tenha tempo de ler... com rigor acadêmico. Com rigor acadêmico. Então, isso eu acho que é um papel importante da pós-graduação. Não se desesperar com tabelas, gráficos, né, e inferências estatísticas. Né? Sim, entender que isso faz parte, né, de uma complementação de informações. Né? Mas até pensando nisso, nós aqui na São Leopoldo Mandic, nós há 3 anos atrás, né, criamos até um capítulo adicional nas nossas dissertações e teses, né? Vocês são orientadores, lá tem o capítulo de transferência e divulgação de conhecimento, que é justamente já tentar traduzir aquela nossa texto acadêmico para o leigo, né? Acho que isso linguagem técnico-científica, né? Numa linguagem mais compreensível. Bacana. O Jolie, e mudando um pouquinho de assunto, já que a gente está falando aí de periimplantodontia, e do futuro, enfim, de todas essas revoluções que a odontologia teve, os biomateriais também mudaram radicalmente, né? Tem novos biomateriais cada vez melhores e que permitem aí reconstruções e que até pouco tempo atrás se imaginava quase impossíveis de fazer. Como é que está hoje em dia o desenvolvimento dos biomateriais e queria que você falasse um pouquinho dos biomateriais para periimplantodontia. Esse é um capítulo, né, absolutamente atraente, né, da periimplantodontia, porque os avanços também são impressionantes, né, diante do que representa uma geração de biomateriais já consolidada, né, principalmente os substitutos ósseos. Né, se a gente pensar hoje com a utilização das matrizes minerais, isso reduziu, pelo menos nas nossas mãos, o uso de enxertos autógenos em 90%, né, o que é um benefício inestimável aos pacientes pela própria diminuição da morbidade, né, procedimentos menos invasivos. Né. E agora esses avanços, né, caminham nos substitutos de tecidos móveis. Né, esse é o nosso grande sonho de consumo, né, os pacientes ficarem livres do desconforto, de uma cicatrização dolorosa, de uma área doadora, embora ainda em algumas situações o enxerto, né, de conjuntivo seja necessário. Nós estamos com grandes expectativas em relação a novos substitutos teciduais que estão sendo, né, desenvolvidos e testados, né, que talvez em poucos anos, né, façam de fato o mesmo papel do enxerto removido do próprio paciente. Né. Além disso, né, os moduladores biológicos, né, a partir de proteínas na matriz do esmalte, hoje toda a discussão em relação, né, aos concentrados sanguíneos, né, que não são biomateriais, né, na essência da palavra, mas que também compõem muito bem esse nosso arsenal regenerativo, né, fatores de crescimento, né, recombinantes, com potente estímulo à formação óssea. E pensando, né, no futuro, eu também vejo com ótimos olhos, né, as perspectivas dos biomateriais impressos. Né. Eu acho que essa é uma tendência irrefutável, né, com possibilidades de customização para tratamento de defeitos, né, de uma forma individualizada. Talvez esses biomateriais impressos caminhem, né, para uma sequência aí de materiais sintéticos que sirvam aí como carreadores, como arcabouços de materiais biológicos, né, permitindo,
impregnação de proteínas, de células do próprio paciente, né? Isso realmente é fantástico, né? Sem dúvida. Sei lá, nas minhas viagens aí, eu penso que talvez daqui a um tempo a gente consiga, a partir de um arcabouço sintético, implementar célula fora da boca, transformar isso já de fato, né, num tecido biológico e já, né, implantar numa caracterização diferente, né? Eu acho que o caminho vai ser esse, né? Você acha isso também, professora Daiane? Eu acho que a tecnologia vai ser cada vez mais voltada para otimizar resultados e reduzir morbidade. E isso facilita para o profissional, né, que vai ter menor tempo de trabalho, menos cansaço em cima do paciente, e para o paciente o ganho é em conforto, menor dor, menor desconforto. Então, acho que a junção das áreas de pesquisas de desenvolvimento de nanotecnologia e biomateriais biológicos, né, com essa pegada mais biológica, é o futuro da odontologia voltada para essa questão de substitutivos de materiais. Vejo que isso, inclusive, é uma reflexão importante, né, do que até então nós considerávamos, né, a cirurgia, a odontologia avançada, né? O que é avançada, né? Tirar um pedaço de osso do paciente, da cristelia, ficar mancando, né? Isso na verdade não é avançado, isso é mórbido, né? Avançado hoje é com recursos tecnológicos mais avançados, com técnicas menos invasivas, né? Causar menos dano tecidual, diminuir a morbidade, né? É a frase célebre, né, do Steve Jobs, né, que menos é mais, né? Acho que isso faz todo o sentido hoje quando a gente pensa, né, em perioimplantodontia, em reconstrução de tecidos, né? Então esse é o conceito de perioimplantodontia? Na verdade, é uma bandeira que a gente tem levantado já há quase 15 anos, né, que procura apostar numa odontologia de convergência, né? Não existe outras pretensões, não é uma nova especialidade, longe disso. O entendimento é que, na verdade, os implantes representam ferramentas odontológicas, né, que fazem parte de um contexto do tratamento, né, integrando a etapa cirúrgica, a etapa protética, a periodontia, a cirurgia e a prótese, né, não colocado em primeiro plano, né? Então a ideia da periimplantodontia é essa, né? Pensar numa odontologia de fato de integração, sem, né, segregar, sem separar, né, claramente as áreas do conhecimento, né? Pensando no todo, né, no conjunto da obra e, claro, no bem-estar do paciente, né? Bacana. Bom, pessoal, queria agradecer aqui ao professor Júlio César Joly por ter participado aqui dessa ótima conversa. Um grande prazer. A professora Daiane Peruso também, ambos professores aqui da Faculdade de São Leopoldo. Muito obrigado, professora. Eu agradeço o convite. Espero que todos vocês tenham gostado aí dessa nossa conversa aqui, um pouquinho da perioimplantodontia, do futuro que a gente espera aqui para a odontologia. Esse Mandicast ele vai ao ar sempre de terça-feira, às 19 horas. É o segundo capítulo. Eu sou o professor Marcelo Napimoga e vamos estar junto aqui nas próximas conversas. Um abraço.